Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração, para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, aonde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas e, claro, para nossos corpos. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. No mundo, há 200.000 pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde, mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. E isso nos leva à seta dourada do consumo, o coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles 2 sujeitos. Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam. Como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente, foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisto. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazer infelizes com o que temos?
Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que o nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos. E quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos. Então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar. E então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Vai tudo pro lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites. Do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo. Um sistema que não desperdice recursos ou pessoas. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram e nós também somos pessoas. Por isso vamos criar algo novo. Senta que eu vou contar a história. Quando você ouve a palavra burguês, certamente algumas dessas cenas vêm à sua cabeça. Mas você sabe exatamente o que é a burguesia? A burguesia é uma classe social. As classes sociais são grandes grupos de pessoas que desempenham o mesmo papel na economia e na sociedade. No capitalismo, as duas principais classes sociais são o proletariado e a burguesia. O proletariado é a classe social que, por não possuir nenhuma propriedade, é obrigada a vender sua força de trabalho para sobreviver. Proletário vem do latim e quer dizer aquele que tem muitos filhos. No capitalismo, o proletariado é a maior classe social. Todos aqueles que vivem de um salário e têm um patrão são proletários. No dia a dia, é comum confundirmos e chamarmos alguém de burguês apenas porque essa pessoa tem um salário alto ou um carro novo. Mas isso é um engano. Alguém só pode ser chamado de burguês quando possui os meios de produção. Ou seja, que é dona das fábricas, terras, máquinas e bancos. É a classe que possui o capital. Em nossa sociedade, a burguesia é uma pequena minoria. Mas como ela é dona de quase toda a economia, ela consegue controlar a política, a cultura, a TV, os jornais, o governo. Na sociedade capitalista, a burguesia é a classe dominante. A atividade preferida da burguesia é o descanso e a especulação na bolsa de valores ou algum outro tipo de atividade parasitária. É por isso que a sociedade só poderá ser verdadeiramente livre e justa com a eliminação da burguesia como classe, com a expropriação das fábricas, terras e bancos e a transferência de toda essa riqueza para as mãos daqueles que a produzem, os trabalhadores da cidade e do campo. Segundo informou a empresa, em seu próprio balanço de 2007, cada trabalhador da Embraer rendeu para a companhia $237 mil. Aí vai a prova dos 9. Também pelo balanço, sabemos que o salário médio de um trabalhador da produção naquele ano era de $1.409 mensais. No ano, incluindo o 13º, chegamos a um valor de 18.317.
Vamos agregar ainda 63% referente aos encargos trabalhistas, como INSS, FGTS, PIS, férias e outros. Ao final das contas, teremos um gasto anual com cada operário em torno de 29.856 dólares. Assim, subtraindo este gasto dos 237 mil que o trabalhador rendeu à empresa, temos um saldo líquido de 207.144 dólares. Isto quer dizer que cada trabalhador rende para a empresa 113 dólares por hora, enquanto ganha apenas 8 dólares por hora. Como a jornada da Embraer é de 43 horas semanais, uma das maiores da região e a mais extensa de uma empresa aeronáutica no mundo, com 2 dias e meio de trabalho, o trabalhador paga o seu salário do mês. Este mundo em que os poderosos pisam os trabalhadores e nos dizem que esta é a ordem correta das coisas vai desabar, e nascerá uma sociedade de liberdade em que cada um cooperará voluntariamente por uma vida melhor. Na segunda metade do século XIX, a economia da Europa e Estados Unidos está totalmente transformada. Muitos trabalhadores que viviam do que produziam no campo agora dependem do salário. Lavradoras, sapateiras, artesãs. Todos agora são operários. 12, 13, 16 horas de função. Ponto batido. Precárias condições, pouco dinheiro para comer, morar e voltar ao trabalho. Vendiam barato a força de seus braços. Em pouco tempo descobriram que esta força poderia ser usada para defender a si mesmos e as suas famílias e companheiros. A indignação operária amadurece. Surgem novas linhas de ação e pensamento. Sonhavam com uma nova sociedade, sem oprimidos nem opressores. Uma sociedade justa e fraterna. (1890) Espanha, por 8 horas de trabalho. 1907, Festival em La Paz, Bolívia. 1909, 30 mil pessoas em Buenos Aires, Argentina. 1913, 25 mil trabalhadores no México. Na Rússia cai o czar. A vitória do poder popular convida ao despertar dos direitos. A luta dos trabalhadores, simbolizada no 1º de maio, foi melhorando a vida e permitindo novas reivindicações. Em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabelece 8 horas diárias e 40 horas semanais. 1920, 10 mil trabalhadores no Japão. 1925, fundada a Confederação Nacional dos Sindicatos Chineses. 1946, Austrália, aborígenes fazem greve por melhores condições de trabalho. 1950, mobilização na África do Sul. 1954, 30 mil pessoas em Honduras. 1962, dezenas de milhares de pessoas em Portugal. 1968, Primavera de Paris, trabalhadores e estudantes. 1970, Seattle, Estados Unidos, protestos contra a guerra do Vietnã e Camboja. 1974, Moçambique, libertação de 500 presos políticos. 1975, Angola, feriado nacional. 1978, Chile, protestos contra a ditadura Pinochet. Já no Brasil, os trabalhadores, escravos ou muito explorados em grande parte da nossa história, sempre resistiram e lutaram contra a tirania. Essas revoltas não foram esquecidas, nem pelos trabalhadores, nem pelas elites. No novo tempo que a República prometia, era necessário ter mais opções de mão de obra para os patrões. Não apenas os negros e índios, já conhecidos por sua capacidade de reação.
japoneses e europeus foram trazidos. Achavam necessário também clarear o brasileiro. Os imigrantes, porém, traziam na mala as memórias de suas lutas e conquistas. Contra a vontade dos patrões, somam-se não apenas forças de trabalho, mas agentes de mudança. Mais uma vez, a exploração dos trabalhadores acontecia em nossa terra. E mais uma vez, o povo se insurgia contra ela. Por todo lado, os operários que começavam a aparecer lutavam contra as injustiças. Foi no 1º de maio de 1907 que a Confederação Operária Brasileira convocou uma grande greve em São Paulo. Alcançaram a vitória, conquistando o direito à jornada de 8 horas. Em 1919, foi a vez do Rio de Janeiro, onde 60 mil pessoas tomariam as ruas. Aquele 1º de maio ficaria conhecido como a aurora do movimento operário brasileiro. Recupera seu significado nos movimentos contra a ditadura militar, quando estudantes e trabalhadores, tomados pelo espírito da data, vão às ruas clamar por liberdade. Em 79, iniciam o processo de abertura política. 1980 e 1981 são cenários das grandes greves operárias do ABC. Essas mobilizações foram base da reabertura democrática brasileira e tornaram-se pilares de uma nova estrutura política, abrindo espaço à liberdade de sonho, organização e ação.